E aí, galera do sétimo ano, eu sou a professora Rita Maria e hoje na nossa aula de matemática estudaremos sobre números racionais. Vai ser uma sequência de alguns vídeos falando sobre o conjunto dos números racionais. Então, pessoal, para a nossa primeira parte aqui da aula sobre números racionais, basicamente números racionais é o conjunto numérico formado por todos os números que podem ser representados na forma de fração. Então, se um número pode ser representado na forma de fração, ele é considerado racional, certo? Dentre os racionais temos números naturais inteiros, né? As próprias frações, temos os decimais finitos, certo? Os decimais exatos e os decimais periódicos, que são as dízimas periódicas, que fazem parte dos grupos dos racionais, ok? Então, primeira parte aqui, uma definição mais básica. É o conjunto numérico formado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Exemplo, 7 sobre 4 negativo, ou 7 quartos. 13 sobre 15 positivo, ou 13 quinzeavos, certo? Vocês estudaram em outros vídeos, aulas aí, sobre os números inteiros, que são os números positivos e negativos. Então, esses números positivos e negativos vão acompanhar vocês durante outros conjuntos numéricos. Então, nos números racionais não seria diferente. Então, nos racionais também vai ter números positivos e negativos, certo? Como apresentados aqui. Agora, pessoal, antes de prosseguirmos mais falando sobre números racionais, vamos revisar um pouco sobre alguns termos que envolvem os números racionais. Por exemplo, fração. Fração é a ideia de divisão, certo? De partes iguais. Então, fração é a divisão entre números inteiros. Então, eu vou ter números inteiros que eles vão ser divididos, certo? Eles vão ser colocados nesse seguinte formato aqui, ó. Este A é um número inteiro qualquer, este B é um número inteiro qualquer. O A, que é o número que fica na parte de cima, chamado de numerador. O Bzinho, que fica na parte de baixo, chamado de denominador. Certo? Tem uma coisa aqui importante, ó, que não pode se esquecer. Bem aqui, ó. O Bzinho, que é o número que vai ficar aqui no denominador, tem que ser diferente de zero. Ele não pode ser igual a zero. Se for zero, ele não é fração. Certo? Então, para se ter uma fração, precisamos de qualquer número inteiro no numerador e no denominador. Onde no denominador tem que ser diferente de zero, ou seja, não pode ser zero. Aqui, pessoal, temos exemplos, certo, de frações. Temos 3 quintos negativo, 2 terços positivos e 11 quinzeavos negativo. Aqui, ó, no denominador, quando o número passar do número 11, então a gente vai acrescentar a palavra avos ao número. Então, fala 11 quinzeavos, ok? Aqui a gente tem uma representação assim, na forma de figura de uma fração. Por exemplo, uma pizza, por exemplo, dividida em 4 pedaços, na qual eu só consumo um pedaço. Então, disso aqui, representado em fração, eu consumi 1/4 desta pizza. Tem uma forma também de você relacionar essa ideia de fração utilizando aqui figuras. Certo, pessoal? Então, essa é a ideia inicial de fração. Agora, pessoal, continuando um pouco, né, essa releitura, né, relembrar alguns termos sobre números racionais, vamos relembrar decimais, certo? Os números decimais são números racionais expressos por vírgula. Então, aquele número que é expresso por vírgula, ele é um número racional que é chamado de decimal, ok? As casas decimais são contadas depois da vírgula. Por exemplo, aqui eu tenho 12,45. Então, aqui eu vou ter 2 casas decimais depois da vírgula, certo? Então, eu posso ter vários números decimais. Exemplo, tenho 1/10 aqui, 0,1. Posso ter aqui, ó, 1 inteiro e 25 centésimos, certo? Posso ter 45 centésimos, que é 0,45. Posso ter 310 milésimos, que é 0,310, certo? Então, os números decimais são os números representados por vírgula, certo? E os decimais também eles podem estar representando na forma de fração, certo? Os decimais também podem resultar da divisão de frações, de alguns números fracionários. Agora, pessoal, vamos ver como acontece essa divisão de números fracionários que se resulta em números decimais. Vamos lá. Aqui a gente vai ter essa fração 5 sobre 10. Então, aqui, como é uma fração, vai ser uma divisão do numerador pelo denominador. Então, neste caso, eu vou dividir o 5 para o 10.
Mas, professora, eu não consigo dividir o 5 para o 10 porque o 5 é menor do que o 10. Então, o que é que você vai fazer a partir de agora? Vamos relembrar o que a gente fazia já. Você vai acrescentar o 0, né, aqui do lado do 5 para aumentar o valor dele. Como aqui ainda não tem nenhum valor, você acrescentou um 0 aqui, você acrescenta o 0 e uma vírgula aqui no quociente. E vamos continuando a divisão. 50 agora dividido para 10 vai ser igual a 5, porque 5 vezes 10 é 50, que para 50, nada. Então, aqui acabei minha divisão. Então, 5 sobre 10, essa fração pode ser representada na forma decimal como 0,5, certo? A mesma coisa vamos fazer com essa fração aqui, 3 quartos. Vamos pegar o 3 e dividir para 4. Novamente, eu não consigo dividir 3 por 4 porque o 3 é menor. Então, o que é que eu vou fazer? Acrescentar um 0 aqui e aqui no quociente acrescento o 0 e a vírgula. 30 dividido para 4 vai dar um 7 aproximadamente, porque 7 vezes 4 dá 28. 30 menos 28 sobra 2. Consigo dividir o 2 para 4? Não. Vou novamente acrescentar um 0 aqui, para aumentar esse valor do 2. Pessoal, como aqui eu já tenho o 0 e a vírgula, então eu não preciso acrescentar mais nenhum 0 deste lado, ok? Agora vamos dividir 20 para 4, vai dar exatamente 5, porque 5 vezes 4 é 20, e para 20, nada. Então, encerro aqui essa divisão. Então, posso representar 3 quartos como 0,75. Ok? Agora aqui, pessoal, vamos ter 14 sobre 5. Vamos fazer a divisão de 14 sobre 5, certo? Aqui eu consigo dividir 14 para 5, né? O 5 vai caber duas vezes aqui dentro do 14, porque 2 vezes 5 é 10. Para 14 resta 4, certo? Agora eu não consigo dividir o 4 para 5 porque o 4 é menor. Então, o que é que eu faço aqui? Eu vou acrescentar o 0. Aqui, como eu já tenho um número no quociente, eu não preciso acrescentar outro 0. Eu vou acrescentar agora somente a vírgula, certo? 40 dividido para 5 vai dar exatamente 8, porque 8 vezes 5 é 40, para 40, nada. Então, aqui, né, eu posso representar 14 sobre 5 na forma decimal como 2,8, certo? Pessoal, continuando aqui sobre o assunto, né, relembrando alguns termos, vamos relembrar dízima periódica, certo? Então, dízima periódica são números infinitos e periódicos. Por que infinitos? Porque não tem fim. E periódicos, porque vai se repetir, vai ter um período que ela vai se repetir. Por exemplo, se em algum momento naquelas divisões de frações que vai ter números decimais, essa divisão não tiver um fim, ou seja, tiver uma repetição de número, é considerado de dízima periódica. Por exemplo, aqui eu tenho 1,33333, ó, e infinito. Então, o 3 está se repetindo. Então, posso representar essa dízima periódica da seguinte maneira: 1,3 e uma barrinha em cima do número que está se repetindo, porque isso aqui me indica que é uma dízima periódica e o período, ou seja, o número que está se repetindo, é o 3. Outro exemplo, 1,45, 45, infinitamente, ou seja, o 45 vai se repetir infinitamente, não terá fim. Então, eu posso representar assim também, 1,45 e a barrinha em cima do 45, pois o 45 é o período que está se repetindo. Certo, pessoal? Agora, pessoal, vamos ver um exemplo de dízimo periódico. Por exemplo, 7 sobre 3. Então, vamos fazer a divisão de 7 para 3, certo? Consigo dividir 7 para 3? Consigo, certo? O 3 vai caber dentro do 7 duas vezes. 2 vezes 3. 6 para 7 sobra 1. Consigo dividir o 1 para 3? Não. Então, o que é que eu vou fazer? Vou acrescentar o 0 aqui. Como aqui já tem um número, eu coloco só a vírgula. Então, fica 10 dividido para 3. O 3 vai caber dentro do 10 exatamente 3 vezes, porque 3 vezes 3 dá 9. 10 menos 9 vai sobrar quem? 1. Perceberam que eu voltei para esta parte aqui do início, que eu vou fazer o quê? Novamente, acrescentar o 0 para poder conseguir dividir o 10 para 3, que novamente vai dar 3, porque 3 vezes 3 dá 9, 10 menos 9, 1.
Estão percebendo que eu estou repetindo este padrão? Ou seja, não vai ter fim. Então, a minha resposta aqui, o 3 vai sempre se repetir, certo? Então, vai ser infinita. Então, aqui vai ser um dízimo periódico, 2,3. Eu coloco aqui a barrinha em cima do 3, que é para representar melhor, para não ter que colocar 3, 3, 3, 3 e reticências. Certo? Então, isso aqui, quando eu vou fazer uma divisão, ok? Que vai resultar em algum número decimal, na qual vou ter a repetição infinitamente desse número, é considerado como dízima periódica. E dízima periódica é um número racional, porque eu também posso representar a dízima periódica na forma de uma fração, como a gente está vendo aqui, ó. Essa dízima periódica resultou dessa fração, 7/3. Então, pessoal, para a definição agora dos números racionais, né, depois de ter lembrado alguns termos, né, que envolvem os números racionais, que a gente já relembrou, fração, decimais, dízima periódica. Então, para a definição realmente de números racionais, é o conjunto numérico, né, formado por todos os números que podem ser representados na forma de fração, certo? Onde tem numeradores e denominadores inteiros, na qual o denominador tem que ser diferente de zero. E esse conjunto numérico ele é representado pela letrinha Q, que vem da palavra quociente, né, que é divisão. Ok? Então aqui, ó, basicamente essa definição de números racionais, certo? Onde P e Q são inteiros, certo? Essas letrinhas só são para representar que pode ser qualquer número, que eu posso colocar aqui, onde o Q, que é o meu denominador, diferente de zero. Então, lembrando que aqui não pode ser zero. Ok? E o conjunto dos racionais, ele é representado pela letrinha Q, certo? Como os outros conjuntos numéricos também são representados por algumas letras. Então, pessoal, agora a gente vai trabalhar a relação entre os conjuntos, né? Os conjuntos naturais, inteiros e racionais, certo? Ó, os naturais são representados pela letra N, que é o que a gente já estudou, né? Desde o 6º ano, que são os números positivos, 0, 1, 2, 3. Os números inteiros representados pela letra Z, que são os números negativos ao infinito e positivo também ao infinito. E agora o Q, né, que é o conjunto dos números racionais, que engloba os naturais e os inteiros aqui dentro. São os números representados na forma de fração. Então a gente pode ter o 1/2 negativo, o 1 positivo, 3/4. E aqui nesse diagrama fica melhor visualizar. A gente vai ter os números naturais aqui. Os números naturais estão dentro dos números inteiros e eles dois estão dentro dos números racionais. Então, um está ocupando espaço no outro, certo? Então, um complementa o outro, ok? Então, os números naturais inteiros também podem ser considerados como os números racionais. Então, pessoal, agora a gente vai ver números que podem ser escritos na forma de fração, porque é a condição de ser racional, porque ele tem que ser representado na forma de fração. Então, primeiro a gente tem, ó, a fração, né, os próprios números fracionários, e a gente vai ter os números inteiros. Como é que eu vou conseguir representar um número inteiro na forma de fração? Simples, eu posso pegar aqui um número inteiro qualquer, por exemplo, menos 7. Para representar esse número na forma de fração, basta dividi-lo por 1. Então, eu coloco o tracinho aqui da minha fração e coloco o 1 aqui embaixo, porque fração também é divisão, certo? Então, eu vou colocar o 1 aqui, porque esse 1 não vai alterar em nada a minha resposta. Se eu pegar o 7 negativo e dividir por 1, a resposta vai ser 7 negativo, então não vai alterar nada. Certo? É como se você pudesse imaginar o seguinte, qualquer número inteiro natural, qualquer número, é como se embaixo dele tivesse essa barrinha, esse 1, só que eles estão invisíveis, certo? Não estão aparecendo. E agora eles vão poder aparecer para justamente transformar o meu número inteiro em uma fração, certo? É como se o 1 fosse tímido e agora ele está, né, perdendo essa timidez, então está aparecendo. Ok? E os decimais? Eu posso representar os decimais na forma de fração também, por isso que eles são racionais. Exemplo, eu tenho, ó, 1,45. Para transformar isso aqui em fração, né, para eu representar isso na forma de fração é simples. Olhem aqui, ó, eu pego o número todo sem a vírgula, vai ficar, ó, 145 e coloco no meu numerador. Coloco o tracinho e embaixo eu vou colocar os valores que vai depender das quantidades das casas decimais deste número. Neste caso eu tenho duas casas decimais, então aqui embaixo vai ficar o 100, certo? Então eu vou utilizar 10, 100, 1000, vai ser de acordo com quantas casas decimais eu tenho depois da vírgula. Outro exemplo, 0,5, ok? Aqui é o zero que está aparecendo na casa dos inteiros, então eu posso colocar só o 5. Então aqui no numerador eu coloco só o 5, só o número que vem depois da vírgula, nesse caso. E aqui tem quantas casas decimais? Só tem uma, então vai ficar
10. Então, 5 sobre 10. A gente já tinha até feito, né, lá no começo do vídeo, a divisão de 5 sobre 10 e tinha dado 0,5. Então, a gente está vendo o contrário, né? Está o decimal indo para a fração. Ok? Então, são maneiras de representar os números na forma de fração. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre números racionais, certo? Até a nossa próxima aula. Continuaremos falando sobre números racionais novamente. Façam todas as atividades dos professores, tirem suas dúvidas e até a nossa próxima aula.